Eu estava na casa de um amigo, numa noite qualquer de sexta-feira, quando ele me mostrou um livrinho antigo que tinha guardado desde a infância. Era um salmo, daqueles que a gente imagina que são simples palavras empoeiradas, sem muito poder hoje em dia. Mas o que ele me contou ali mexeu comigo. Ele disse com aquela voz meio desconfiada: "Sabe esse salmo? Dizem que é o que o diabo mais teme, que é capaz de quebrar feitiçaria, inveja e até maldições." Eu ri por dentro. Claro, isso parecia coisa de filme ou superstição barata. Mas o rosto dele estava sério, quase apavorado. E naquele momento comecei a pensar: será que temos subestimado o poder das palavras? Ou pior, será que deixamos de lado uma força invisível que pode mudar nossa vida? Essa ideia de um salmo ser uma proteção contra tudo aquilo que nos destrói silenciosamente, inveja, feitiçaria e maldições, é mais do que apenas crença popular. É uma provocação para olharmos com mais cuidado para aquilo que carregamos internamente e para como reagimos ao mal que às vezes ronda nossas vidas sem se mostrar claramente. Mas antes de seguir adiante, você já sentiu alguma vez como se algo estivesse te puxando para baixo sem motivo aparente? Como se os obstáculos se acumulassem exatamente quando você parece estar no caminho certo? Pois bem, não é só coisa da cabeça, nem sempre. As culturas antigas tinham um jeito curioso e profundo de enxergar essas energias negativas ao nosso redor e dentro da gente mesmo, como se fossem correntes invisíveis enroscadas em nossos passos. Agora pense comigo, quantas vezes você ficou sabendo daquela fofoca ruim sobre você? Ou sentiu aquele olhar estranho no trabalho ou até na família? Aquele comentário sem querer cheio de veneno? Isso não é só maldade gratuita, pode ser um tipo de influência negativa, inveja disfarçada, energia tóxica pronta para minar sua paz. E sabe o que é curioso? Quase sempre esquecemos que existe uma forma simples e antiga de neutralizar tudo isso, escondida em palavras sagradas. O salmo do qual falamos não é apenas uma fórmula mágica decorada para afastar problemas. Ele tem raízes profundas na fé e na espiritualidade prática do dia a dia. Aquela fé que Carlo Acutis valorizava muito, a fé ligada ao cotidiano, as ações concretas e a confiança no bem maior, mesmo quando tudo parece adverso demais. Para entender melhor esse poder, precisamos ver as palavras do Salmo como uma armadura invisível. Não aquela armadura pesada e fria dos guerreiros medievais, mas algo muito mais leve e poderoso, porque age na alma. Imagine uma casa cercada por muros altos para manter os ladrões longe. Esse salmo funciona assim. Ele fortalece seus muros interiores contra invasores invisíveis. Quer um exemplo concreto? Minha amiga Joana trabalha numa empresa grande aqui em São Paulo. Ela me contou certa vez sobre um colega novo que parecia ter uma intenção estranha com ela. Pequenos detalhes foram aparecendo, arquivos sumindo misteriosamente do computador dela, ideias roubadas nas reuniões. Um clima pesado começou a rondar seu dia a dia. Joana lembrou-se daquele salmo guardado no livro da sua avó e começou a recitá-lo pela manhã, antes do trabalho, com intenção firme: proteger seu espaço profissional da inveja mascarada. Foi algo gradual, mas perceptível. As pequenas sabotagens diminuíram e ela passou a sentir menos ansiedade relacionada ao ambiente onde antes só via tensão. Aqui está a chave. O efeito real dessa oração não veio só do texto em si, veio da confiança dela ao pronunciar aquelas palavras, sabendo que estava criando uma barreira espiritual contra toda a negatividade ao redor. E então fica a pergunta: será que nos lembramos frequentemente de usar essa força silenciosa? Um exercício simples para começar agora mesmo envolve justamente essa atitude consciente diante das palavras do Salmo.
Escolha um momento tranquilo pela manhã ou à noite, pode ser logo depois de acordar ou antes de dormir, e leia lentamente esse trecho escolhido. Vou citar daqui a pouco. Enquanto lê, preste atenção na sensação das palavras saindo da sua boca. Imagine cada palavra formando uma camada protetora em torno do seu corpo e mente. Pode fechar os olhos para concentrar melhor nessa imagem. Não precisa decorar na primeira tentativa. Deixe as palavras fluírem naturalmente enquanto você cria essa conexão íntima entre pensamento, palavra falada e sensação interna. Ao longo dos dias seguintes, repita esse ritual. Perceba como começa a mudar sua postura diante das dificuldades. Talvez suas respostas fiquem menos reativas, ou você consiga identificar melhor quando está sendo alvo daquela energia negativa escondida atrás dos sorrisos falsos. Se quiser anotar num papel aquele trecho central do salmo para facilitar o exercício durante a rotina corrida do dia a dia, pode ajudar bastante também. Tenha sempre à mão essa pequena ferramenta espiritual que Carlo Acutis diria ser parte daquele encontro entre fé tradicional e vida prática moderna. No fundo, estamos falando sobre respeitar uma herança ancestral. As orações são registros antigos da sabedoria humana para lidar com aquilo que não controlamos visivelmente: medo, raiva alheia, desconfiança. Sem esse ritual regular, torna-se fácil esquecer da existência dessas forças sutis, mas elas continuam agindo se permitirmos brechas emocionais ou mentais. E já ia esquecendo. Lembro até hoje daquela manhã nublada em março de 2023, quando acordei agitado, porque algo parecia errado no ar, umas sensações difíceis de explicar. Foi só repetir mentalmente aquele trecho poderoso do Salmo logo após levantar da cama para sentir uma calma diferente invadir meu peito quase imediatamente. Foi como se alguém tivesse desligado um ruído irritante dentro da minha cabeça. A segurança interior criada por essas palavras nos dá também energia para enfrentar momentos complicados sem entrar na espiral do medo ou raiva, algo fundamental num mundo onde convivemos com tantos conflitos velados todos os dias. Então, vamos lá. Vou deixar aqui um trecho central desse salmo para você começar agora. Livra-me dos meus inimigos, ó Senhor. Guarda-me daqueles que se levantam contra mim. Protege-me como a menina dos teus olhos. Leia devagarinho essas linhas, pensando nelas como escudo contra tudo aquilo que possa querer te derrubar espiritualmente. Pode parecer simples demais, mas experimente dar essa chance com sinceridade. E se isso faz sentido para você, adoraria saber nos comentários qual foi sua experiência tentando essa prática simples no seu cotidiano. Às vezes, tudo começa com apenas algumas palavras ditas com coragem. Enfim, já percebeu como subestimamos ferramentas tão antigas justamente porque parecem simples? Mas nunca podemos esquecer o quanto Carlo Acutis ressaltava valorizar o cotidiano aliado à fé genuína. Pequenas ações cheias de significado geram impactos profundos porque partem da vontade verdadeira. Antes mesmo de tentar entender teorias complexas sobre forças espirituais negativas que afinal nem vemos, podemos começar pelo básico. Usar as próprias palavras com intenção clara ajuda sim a criar proteção real contra inveja disfarçada ou qualquer outra energia ruim mascarada presente nos nossos dias corridos aqui nas cidades brasileiras, tão cheias dessas pequenas tensões ocultas. E quer saber? Talvez seja exatamente isso aí. Um salmo poderoso não precisa ditar nem fazer alarde para funcionar. Basta ser repetido com alma leve, porém firme, como quem coloca uma pequena pedra num caminho tortuoso, esperando simplesmente abrir espaço para atravessar sem tropeços inesperados. Só para ilustrar mais um pouco disso, lembra daquela vez quando você tomou chuva fora do guarda-chuva sem aviso nenhum?
Pois é, era só aquela água fria inesperada atrapalhando tudo. Irritante, né? Agora, imagine passar pela vida sentindo essa chuva invisível todo santo dia porque ninguém te ensinou a usar nem mesmo um guarda-chuva espiritual feito dessas orações simples. No fim das contas, acredito nisso aí. Vale muito tentar dar voz para essas ferramentas ancestrais hoje no meio da correria digital cheia de informação desconexa, porque quem sabe elas não sejam justamente o remédio discreto contra tantas forças invisíveis tentando minar nossa paz. E fica aqui meu convite sincero para experimentar essa leitura diária desse trecho poderoso. Não custa nada reservar aqueles minutos só seus na rotina louca para criar esse campo protegido, onde nada negativo vai se atrever sequer a passar perto. Se quiser compartilhar essa experiência junto comigo depois, eu fico feliz demais. Pois até aqui já deu para sentir pelo menos um pouco dessa força escondida nas palavras sagradas, né? Então, segue firme aí nessa ideia inicial e vamos continuar explorando juntos outros aspectos práticos dessa proteção espiritual tão necessária nos tempos atuais. Tem muito mais vindo pela frente. Comenta aí sua experiência lendo esse trecho pela primeira vez ou mesmo sobre algum momento em que sentiu necessidade urgente dessa proteção invisível. Acredito demais nesse poder silencioso acessível para todos nós. Até já! Era uma tarde quente de verão em Belo Horizonte quando recebi uma mensagem da Ana, uma amiga jornalista que nunca foi muito de falar sobre espiritualidade, pelo menos não abertamente. Ela me contou que estava passando por um momento estranho no trabalho. Sentia como se alguém estivesse sempre tentando minar sua reputação, espalhando boatos sutis, coisas que pareciam pequenas, mas que foram crescendo até virar um peso enorme em seu dia a dia. Diferente da situação da Joana, que lidava com sabotagens mais explícitas, o caso da Ana era essa sombra silenciosa, invisível para quase todos, menos para ela. O interessante é que Ana não acreditava nessas coisas de salmo de começo, mas decidiu tentar algo diferente depois de me ouvir falar sobre a força das palavras sagradas. Só que ela acrescentou um detalhe importante. Queria algo para trabalhar também sua mente e coração, porque sentia que a negatividade não vinha só de fora, mas porque ela mesma tinha começado a alimentar pensamentos ruins sobre si mesma, aquela dúvida corrosiva que mina a confiança. Aqui está o segundo ponto fundamental. Além da proteção contra energias externas negativas, como inveja ou maldições, o salmo também funciona como um escudo contra aquilo que Carlo Acutis chamaria de inimigos internos, os pensamentos autodestrutivos e emoções como medo e ressentimento. Ou seja, a oração cria um espaço onde a pessoa pode começar a resgatar sua própria paz interior diante das adversidades. Ana começou então uma prática cotidiana que incluía recitar o salmo, mas também meditar brevemente sobre cada palavra. Não uma meditação abstrata e distante, algo bem concreto. Por exemplo, quando dizia "livra-me dos meus inimigos", ela parava um instante para pensar quais eram suas inseguranças naquele dia. Ao dizer "guarda-me daqueles que se levantam contra mim", refletia sobre as pessoas e situações no trabalho que geravam tensão nela. Já na parte "protege-me como a menina dos teus olhos", cultivava uma imagem afetuosa de cuidado consigo mesma. O efeito não veio do dia para a noite, claro. No começo, houve resistência mental. Isso vai funcionar mesmo? Não vai ser só conversa? Mas Ana foi persistente. Em semanas, percebeu que seus pensamentos começaram a ficar menos agressivos consigo mesma. Com menos autocrítica feroz, ficou mais fácil lidar com os colegas difíceis sem entrar numa vibração negativa. É como se aquele escudo interno fosse lentamente tomando forma. Quer tentar isso também?
Um exercício simples é escolher um trecho do salmo para ler diariamente. Pode ser antes de dormir ou logo ao acordar. E depois escrever em um caderno quais pensamentos ou emoções você percebe em si naquele momento. Não precisa julgar ou mudar nada imediatamente, apenas observar o que vem à tona. Depois, proponha-se a direcionar aquelas palavras do salmo especificamente para esses sentimentos desconfortáveis. Por exemplo, se você percebe muita ansiedade no trabalho ao pensar em uma reunião difícil, repita mentalmente algo como: Senhor, guarda meu coração contra o medo. Essa personalização ajuda o salmo a deixar de ser apenas texto decorado para virar diálogo real entre você e essa força maior protetora. Agora, mudando um pouco o foco, lembra do quanto falamos até aqui sobre proteção individual? Pois há outro aspecto igualmente importante: o poder coletivo dessas orações. Na Ponta Grossa do Paraná, conheci um grupo pequeno de voluntários numa igreja local que enfrentavam problemas sérios com inveja e fofoca dentro da própria comunidade religiosa. Ironia das ironias. A tensão era tanta que afastava os fiéis e dificultava projetos sociais importantes ali na região. Mas o curioso é o modo como eles decidiram agir diante disso. Promoveram reuniões semanais, onde recitavam juntos alguns salmos específicos com intenção clara. Criaram um campo forte de proteção espiritual contra divisões internas causadas por inveja e maledicência. E aqui está o terceiro conceito fundamental. Quando pessoas se unem numa oração coletiva consciente, elas potencializam esse campo protetor não só para si mesmas, mas para todo o grupo social envolvido, seja família, comunidade ou até mesmo ambiente profissional. Esse fenômeno não é novidade para tradições religiosas antigas, nem para grupos espirituais modernos. Na verdade, é uma maneira prática e eficaz de combater aquilo que Carlo Acutis enxergaria como toxinas invisíveis geradas pela má vontade coletiva. Um detalhe curioso nessa história foi que eles passaram a perceber mudanças concretas após algumas semanas. As fofocas diminuíram consideravelmente. Reuniões ficaram mais produtivas porque as pessoas estavam mais abertas ao diálogo. Além disso, havia uma atmosfera geral menos pesada no ambiente comunitário. Uma prática simples inspirada nesse relato envolve reunir 2 ou 3 pessoas próximas, pode ser família, amigos ou colegas confiáveis, para dedicar alguns minutos diários à leitura conjunta desse mesmo salmo usado anteriormente. Não precisa ser uma cerimônia formal nem exigir horários rígidos. Pode acontecer espontaneamente antes das refeições ou numa pausa durante o dia corrido. Durante essa leitura coletiva, cada pessoa pode compartilhar brevemente suas intenções pessoais relacionadas à proteção contra inveja e energias negativas. Esse compartilhamento gera um senso profundo de união, sem precisar explicar tudo nos mínimos detalhes. Afinal, nem tudo precisa ser dito. Às vezes, basta estar junto com intenção sincera. Se quiser experimentar sozinho por enquanto, basta imaginar essas vozes unidas, ecoando junto com as suas palavras. Essa simulação mental já ativa parte desse campo protetor coletivo dentro do seu próprio espaço interior. E claro, eu entendo perfeitamente quem pode estar pensando agora. Isso parece bonito, mas será realmente eficaz? Afinal, estamos falando de coisas invisíveis. Bom, devo confessar que eu mesmo fui meio cético antes dessas histórias todas chegarem até mim. E sim, eu também caio nessa armadilha de duvidar das coisas sutis. Mas o fato é que nossa mente funciona muito melhor diante da certeza interior do que imaginamos inicialmente. Quando entramos nessa sintonia positiva, as situações tendem sim a melhorar, porque mudamos nossa postura diante delas.
De novo, lembro do ensinamento sutil deixado por Carlo Acutis. Fé genuína não é virar personagem num conto mágico onde tudo acontece ao toque de varinha. É simplesmente confiar na presença constante do bem, mesmo nas pequenas ações cotidianas, inclusive na simples repetição desse salmo para fortalecer nossos muros invisíveis contra as forças negativas. Por fim, tem uma última coisa legal para fazer agora mesmo, depois desse papo todo. Pegue papel e caneta, ou seu celular mesmo, e escreva 3 intenções claras relacionadas àquilo que quer proteger em sua vida hoje. Pode ser paz emocional diante dos conflitos familiares, segurança no emprego contra invejas veladas, clareza mental frente às preocupações constantes. Depois, leia essas intenções em voz alta, juntamente com aquele trecho do salmo citado antes, livra-me dos meus inimigos, visualizando cada pedido sendo acolhido por uma luz protetora invisível envolvendo você inteiro. Repita isso diariamente durante pelo menos 5 dias seguidos. Perceba como aos poucos sua percepção muda. Talvez apareçam soluções inesperadas ou simplesmente aquela sensação gostosa de alívio em meio à tempestade interna, tão comum no nosso tempo acelerado aqui no Brasil, cheio dessas correntes subterrâneas entre as pessoas. E se você topar contar aí nos comentários quais foram suas intenções escolhidas e se sentiu alguma diferença depois dessa pequena prática, eu adoraria saber. Quem sabe juntos conseguimos fortalecer esse campo invisível poderoso chamado fé aplicada na vida real. Até já! O sol já começava a se pôr no bairro do Ipiranga, em São Paulo, quando recebi uma ligação inesperada da Carla, uma artista plástica conhecida por seu temperamento forte e pela sinceridade afiada. Ela estava passando por algo que muitos evitam falar, sentia-se presa num ciclo de maldições familiares. Não no sentido teatral de filmes antigos, mas naquelas situações repetitivas e dolorosas que parecem escritas no nosso destino, padrões de relacionamentos tóxicos, dificuldades financeiras que reaparecem, problemas de saúde recorrentes. Carla não era pessoa dada a superstições. Sua luta diária era com a frustração de ver as mesmas dificuldades surgirem como um fantasma insistente. Foi aí que sugeri olhar para o Salmo como um instrumento não só para proteção imediata contra inveja ou feitiçaria, mas como uma ferramenta para romper esses ciclos invisíveis e profundos que às vezes chamamos de maldições. Esse é o 4º conceito fundamental, o poder do Salmo para atuar na libertação das correntes invisíveis passadas de geração em geração, aquelas que Carlo Acutis chamaria de entraves ao florescimento da vida plena. O Salmo aqui se torna mais do que oração, vira um gesto consciente para quebrar essas repetições e abrir espaço para novas histórias serem escritas. Para exemplificar isso na prática, Carla adotou uma rotina diária onde lia o Salmo com foco especial em frases que evocavam libertação. Livra-me dos meus inimigos, guarda-me daqueles que se levantam contra mim. Para ela, essas palavras ganharam uma dimensão maior, não só afastavam pessoas ou energias ruins externas, mas simbolizavam a decisão interna firme de não aceitar mais repetir os padrões negativos herdados. Além disso, Carla incorporou um exercício bastante poderoso que pode ser replicado por qualquer pessoa nessa mesma busca: pegar um papel e escrever com detalhes quais são essas maldições simbólicas sentidas, seja medo excessivo, dependência emocional ou sensação de fracasso constante. Depois dessa escrita profunda, ela leu o Salmo em voz alta, direcionando cada linha para esses pontos escritos. Era como usar as palavras sagradas para lavar aquelas marcas invisíveis. Com o tempo, Carla me contou numa tarde chuvosa em abril deste ano que sentiu essas cadeias mentais se soltarem devagarinho, acompanhadas de pequenas mudanças concretas. Novos trabalhos surgiram, relações familiares ganharam outra textura, menos carregada. Até sua saúde pareceu responder melhor ao tratamento porque ela percebeu estar menos ansiosa.
E aqui vai uma sugestão prática para quem quer tentar algo parecido. Reserve um momento no seu dia para escrever aquilo que sente está travando você, sem filtros ou medo de julgamentos. Pode ser 5 minutos ou até mais. Depois, leia lentamente o trecho do salmo escolhido enquanto visualiza essas amarras sendo dissolvidas palavra por palavra. A repetição desse gesto cria um espaço novo dentro da sua mente e coração, onde as antigas feridas começam a ser respeitadas, mas sem mais poder sobre você. É um convite à liberdade real nas pequenas ações cotidianas guiadas pela fé sincera, aquela fé sem mistérios complicados, apenas vontade verdadeira de mudar. Agora, vamos parar um pouco para pensar no quanto tudo isso toca algo profundo na nossa existência atual? Vivemos tempos acelerados demais para percebermos certas coisas invisíveis agindo contra nós, sejam invejas ocultas no meio digital, sejam ressentimentos velados na família ou até crenças limitantes herdadas sem questionamento. Mas há também uma verdade simples e poderosa. Pequenas práticas diárias feitas com intenção genuína têm força real, muito maior do que imaginamos. Não é mágica nem superstição vazia. É reconhecer a força das palavras e da fé unida à ação concreta. Carlo Acutis nos lembraria aqui daquele jeitinho brasileiro de conectar o antigo ao moderno. Ele mesmo usava tecnologia para divulgar sua fé, mostrando como tradição e atualidade podem caminhar juntas num mundo onde quase tudo parece descartável rápido demais. Assim, cada vez que você pronuncia aquele salmo, sabe que está usando uma herança milenar com propósito claro: criar proteção real contra tudo aquilo invisível, mas presente no dia a dia, seja inveja disfarçada, feitiçaria espiritual ou maldições emocionais passadas. E agora, imagina essa força aplicada não só individualmente, mas também coletivamente? Imagine famílias inteiras experimentando essa oração diária juntas. Imagine comunidades transformando suas relações tóxicas em redes de cuidado e respeito mútuo. Imagine ambientes profissionais onde o clima pesado dá lugar à colaboração sincera, porque as pessoas aprenderam a proteger seu espaço interior. É possível? Sim, nada acontece do dia para a noite e nem deveria. Mas essa transformação começa exatamente aí, naquele pequeno momento silencioso onde você escolhe usar as palavras certas com intenção verdadeira. Não precisa esperar sentir medo intenso nem crise profunda para buscar esse cuidado espiritual prático. Pode ser agora mesmo, durante aquela pausa rápida depois do almoço ou naquele minuto antes de dormir, quando finalmente encontra silêncio na casa barulhenta. E já parou para pensar no quanto ignoramos nossa própria voz interior? No quanto deixamos os ruídos externos nos enfraquecerem? Pois bem, o Salmo funciona como um convite suave, porém firme, para escutar aquela parte em você que pede proteção e liberdade sem precisar gritar alto para ser notada. No fundo, essa história toda me faz lembrar daquela sensação estranha quando tentamos sintonizar uma estação de rádio antiga. Está cheia de chiado e interferência até encontrarmos o ponto certo onde a música sai clara e bonita. O salmo é esse ajuste fino na frequência da nossa alma diante dos ruídos do mundo. Nos ajuda a captar melhor os sons do bem, mesmo quando tudo parece confuso. Por fim, quero deixar contigo algo importante para refletir. Que tipo de energia você tem permitido entrar no seu espaço mental e emocional? Quais forças invisíveis têm te puxado para baixo sem que você perceba?
Essa pergunta não é simples nem fácil, porque exige coragem para olhar o próprio interior sem máscaras nem desculpas fáceis. Mas é essencial se quisermos viver com mais leveza e segurança nesse mundo complexo onde convivemos com tantas influências sutis diariamente. E aí vem a beleza desse método tão acessível chamado Salmo Poderoso. Ele coloca nas suas mãos uma ferramenta real, nada abstrato demais, capaz de gerar mudanças concretas se usada com constância e coração aberto. Por isso, deixo aqui meu convite final. Que tal experimentar hoje mesmo ler aquele trecho essencial, livra-me dos meus inimigos, sentindo cada palavra reverberar dentro do seu peito como promessa sincera? Que tal aceitar esse desafio simples, porém transformador, de dar voz às suas intenções reais para libertar-se das amarras invisíveis? Sem pressa, sem cobrança exagerada, apenas com vontade genuína. E se puder compartilhar depois nos comentários qual foi sua experiência, será lindo saber como essas palavras reverberaram na vida real do outro lado da tela. Porque transformação verdadeira nasce justamente dessa conexão humana imperfeita, mas cheia de significado profundo. No fim das contas, percebo que aquilo que Carlo Acutis nos deixou vai muito além da tecnologia ou popularidade precoce dele. É sobre valorizar cada ação pequena feita com amor verdadeiro, aliada à fé prática. Algo tão simples quanto pronunciar um salmo num momento difícil, mas capaz de criar ondas silenciosas enormes dentro da gente. Então, fica essa ideia guardada aí contigo. Nem sempre precisamos entender tudo racionalmente para sentir mudança profunda acontecendo. Basta confiar no poder das palavras ditas com alma leve, porém firme. Basta persistir naquela oração discreta recitada antes do café frio numa manhã cinzenta. Porque a vida é feita desses pequenos milagres cotidianos, escondidos nas coisas mais simples, nas palavras antigas carregadas por gerações, nas intenções transparentes lançadas ao universo sem pedir aplausos. E quando menos esperar, verá suas paredes internas ficando fortes demais para qualquer inveja fingida atravessar. Verá antigos padrões caindo lentamente como folhas secas ao vento outonal brasileiro. E então ficará claro, o salmo realmente é aquilo que ninguém quer ouvir, nem mesmo as forças negativas ao nosso redor, porque ele carrega consigo algo muito maior do que medo ou castigo. Carrega esperança real, traduzida em proteção palpável criada pelas próprias mãos abertas em oração sincera. Em silêncio eu te digo, você não está sozinho nessa luta invisível diária. E tem sim ferramentas poderosas à disposição, esperando só sua decisão corajosa para agir. Então, faça desse instante começo firme dessa escolha. Até breve.